Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. É com muita alegria que vos cumprimento, ao pessoal do Grupo da Fraternidade Irmão Aniceto, Grupo Espírita da Fraternidade, e a todos aqueles que, porventura, estejam nos vendo e ouvindo. Com as bênçãos de Deus, né? Vamos dizer assim, estamos aqui para falar sobre um tema muito interessante. E às vezes a gente fala sempre, né? O tema muito interessante, sempre que a gente vai falar, mas porque é tudo interessante dentro da doutrina espírita, né? Isso é verdade. Então, o tema hoje é permitido repreender os outros, não é? Essa é uma questão formulada no Evangelho e ela é interessante porque em um mundo onde os erros são comuns, por prevalecer ainda o mal, não é? A repreensão deve ser vista como uma ação ainda necessária, não é? Ou seja, como parte da organização disciplinar, a repreensão é um reacerto, não é? Para que as coisas aconteçam da melhor forma. Mas o Evangelho pergunta, bom, se ninguém então é perfeito, já que prevalece tanto o mal, não é? Não seria uma atitude inconsequente repreender os outros? Olha só que interessante. O que nós aprendemos, então, principalmente com São Luís, não é? É que a repreensão, de alguma forma, ou decisivamente, melhor dizendo, é parte dos processos educativos. E se a gente estender um pouco mais o nosso raciocínio, talvez transformando-o numa indagação filosófica, prevalecerá em outros níveis, independentemente do da Terra, onde o mal é tão intenso, prevalecerá em outros páramos, em outros níveis, em outras escalas, em mundos superiores, ainda a necessidade da repreensão? Por fim, se a perfeição a ser alcançada, a maior das perfeições que for alcançada, vai nos colocar próximos do Criador, mas se a perfeição está nele e ainda estaremos apenas próximos, nós precisaremos então de processos de reeducação. E nesse caso, a gente começa a perceber então que a própria natureza nos repreende. Colocado isso, ou seja, para a gente familiarizar com esse conceito natural que faz parte da cultura, não apenas humana, mas do espírito, não é? Nós vamos então perceber que a repreensão não é uma recomposição daquilo que está menos perfeito, no pressuposto de que com uma repreensão haja um reordenamento para que alcancemos essa perfeição. E principalmente no nosso nível, ela deve ser realmente considerada como um mecanismo que possibilita a disciplina. Então, isso daí é algo interessante para a gente analisar. Por exemplo, nenhum pai ou ninguém aqui na Terra, mas especificamente falando dos pais, nenhum pai aqui na Terra é perfeito. Daí ele não poderá repreender o seu filho, não é? Tira-se dele a oportunidade
de educar? Então, são ideações que a gente vai formatando para compreender melhor, não é? Porque se nós formos pensar assim, bom, eu não aceito ninguém me chamar a atenção, não. Todo mundo é defeituoso. Só que cada um de nós, na nossa maturação e pelas experiências realmente adquiridas com os nossos próprios erros, nós vamos nos habilitando. Quem é que pode retirar de uma pessoa o sentimento de amor quando ela se sente na necessidade de chamar a atenção de alguém que ama, não é? Então, aí é que nós começamos a compreender que impedir, né, pressupor a impossibilidade de uma repreensão significaria impedir a impossibilidade de oferecer algo de nós. Então, se nós devemos seguir Jesus, como é que viríamos encarar aquele momento em que ele falou assim, ó, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Uma repreensão dura. Mas era necessário chamar a atenção. Há repreensões que precisam mexer com o brio da pessoa repreendida. Agora, é evidente que se alguém repreende, pressupõe que pelo menos naquilo em que ele está repreendendo, ele seja capaz de dar exemplos. Isso é, por exemplo, como é que uma pessoa que fuma, o pai que fuma vai chegar para o filho, você não pode fumar, meu filho. Aí não vale, né? Uai, é como se dissesse, você não pode ser repreendido, mas eu posso ser repreendido, né? Quer dizer, então, são situações que acontecem. E, de um modo geral, numa forma mais intensa, aí, num universo onde uma pessoa vai fazer uma repreensão mais objetiva, corporativamente falando, é preciso que ele tenha no seu currículo moral, vamos dizer assim, força suficiente para poder falar das coisas de um modo geral, né? Então, nós não podemos repreender sem dar o exemplo. E aí é que entra uma questão muito interessante para quem repreende, porque quando todas as vezes que ele repreende, queira sim, queira não, ele está se colocando também como alguém que precisa cuidar-se, para que ele não seja repreendido naquilo que ele está procurando educar. Então é interessante observar que qual seria, então, uma dica, vamos dizer assim, uma forma de nós repreendermos. Seria considerar que haverá para tudo, se para tudo existe o jeito certo de fazer, é claro e evidente que, principalmente a repreensão, que é algo que sai de nós em benefício do outro, e tudo que sai de nós em benefício do outro precisa ser tratado com muito amor, com muito carinho. Se eu estou oferecendo uma repreensão, é porque eu posso estar utilizando essa repreensão como um processo educativo. Aí passa a ser diferente. Quem é que não vai quedar-se ante alguém que quer lhe dar uma posição melhor, conselheiralmente ali, naquela postura, tudo bem, mas com muito amor, deixando extravasar muito mais o amor do que o próprio conteúdo
severo daquilo que vai colocar. Então, nós não estamos impedidos de repreender, mas é preciso saber como fazer isso. Usar de preocupações, de zelo, que de uma forma comum nós chamamos de psicologia. Ou seja, vamos observar com uma certa psicologia, né? Porque eu costumo falar assim, toda caridade, a verdadeira caridade tem um cunho de psicologia por trás. Aquela preocupação com as palavras, a postura diante de alguém que a gente vai colaborar, e às vezes severamente, porque a gente não pode esquecer que severidade, a educação é esse manto tão sagrado, que uma severidade educativa é amor. Não é isso que os pais fazem? Não é isso que o Pai maior, o Supremo Criador de todas as coisas, deixa mecanismos para chamar a nossa atenção, às vezes mecanismos duros, aflições que não são necessariamente oriundas de encarnações passadas, aflições do presente, e o Pai a nos mostrar, viu, meu filho? Você não quer aprender, por isso que aconteceu essa situação. Isso é uma forma de ir mostrando a verdade, mas em tudo sendo colocado o princípio da boa disciplina. Então, é nesse sentido que nós devemos compreender que na nossa vida, no nosso dia a dia, nas leis do relacionamento social, nas corporações, em todos os nossos relacionamentos, pode haver situação em que nós tenhamos que repreender alguém que, pelas circunstâncias, numa corporação, por exemplo, exerce uma autoridade, ele tem que se dar a ele o cunho de ser alguém repreendedor, ou seja, educador, no verdadeiro sentido. Então, os grandes líderes jamais deixarão de corrigir repreensivamente os seus comandados. Assim que Jesus fazia com os discípulos. Puxava a orelha deles de vez em quando, né? Porque precisava. É um mecanismo de chamamento. É algo como que para poder mobilizar os motores da nossa transformação, é preciso acionar um botãozinho e às vezes até dar um solavanco quando a máquina não quer funcionar. Então há repreensões mais simples e há repreensões mais profundas. Mas a repreensão pode apenas denegrir, mas pode educar, não é? E dependerá sempre da intenção também. Quer dizer, o primeiro mecanismo, o primeiro dispositivo que tem que estar dentro daquele que repreende é esse lubrificante que é a intenção. Qual é a intenção de repreender? Está se repreendendo simplesmente para mostrar autoridade? Simplesmente para isso? Está se repreendendo para humilhar? Porque às vezes o repreendido parte daquilo que cada um de nós temos, às vezes, quando queremos conviver com os diferentes.
até tratá-los diferentes pelo nosso orgulho, vaidade, falta de amor, não é? Então, a intenção deve prevalecer sobre todas as situações. Então, quando eu for chamar a atenção de alguém, é bom que de cara ali, no ímpeto de poder corrigir, eu possa observar. Por que eu estou fazendo isso? É necessário? É o momento certo? Nesse momento, essa pessoa está em condições de me ouvir? Posso fazê-lo agora ou depois? Ou esperar um tempo? É preciso uma maturação a respeito disso, até mesmo para que a pessoa, envolvendo-se, ela vai aos poucos percebendo que está errado, que precisa corrigir. Seria algo assim, não é? Então, é bom compreender, e por tudo que o São Luís vai falando para a gente, que uma repreensão pode ser até maldade, mas também tem aquela repreensão que é dever mesmo. Olha só que ponto chega. Pode acontecer que, se você não repreende, você é omisso. Então, tem uma coisa que eu costumo dizer, sabe? Ser espírita é encontrar o ponto de equilíbrio. Consequentemente, ser cristão é entender e colocar na prática aquilo que Jesus nos ensina. É uma questão de equilíbrio. Já reparou que muitas vezes nós temos dificuldade em discernir qual a melhor atitude a tomar? É por isso que o Evangelho é pleno, né, para nosso estudo, para a gente poder compreender. Né? Porque uma boa censura, ela tem o caráter de um conselho amigo, de um conselho fraterno, de um conselho onde flui, acima de tudo, no nosso jeito de repreender, o zelo que a criatura sente. A criatura se sente protegida, se sente amada. Olha só, dependendo do jeito de fazermos uma repreensão, essa repreensão é realmente um gesto de amor. E quantas pessoas se modificam por isso? Não é? Às vezes há coisas que a gente fala assim que em princípio é como se fosse muito romântico, não é? A gente costuma falar assim, uma palavra muda a vida de uma pessoa. E muda mesmo. Olha só como que um bom conselho, que não é uma simples censura, que não é uma repreensão qualquer, feita de qualquer jeito, uma repreensão útil, pode estabelecer um marco na existência de um espírito, do espírito encarnado. Então, é muito interessante porque a boa censura eleva, a censura mal colocada diminui, rebaixa. Então, é interessante a gente saber disso, porque quantas vezes nós temos repreendido por circunstâncias, por uma autoridade, por sermos responsáveis, liderar alguma situação, liderar no trabalho espírita, liderar dentro da nossa casa. Quantas vezes nós teremos tido oportunidade de desenvolver um processo de caridade, de amor. E às vezes fomos desabatoalhados. Nossa, falei um nome difícil, né? Então é interessante porque a boa indulgência, a boa repreensão é acompanhada da indulgência, da compreensão. E sabendo também que precisamos
tudo que nós falarmos com o próximo, observar que ele também poderá repreender-nos em alguma coisa. Porque nós, por não sermos perfeitos, estarmos aqui na Terra diante dessa persistência ainda do mal, nós não somos perfeitos. E se a pessoa ver em nós um irmão, porque o irmão não é aquele que chega querendo dizer que ele é o tal, que ele é maior, querer impor uma autoridade que não tem. O irmão é aquele que se faz conhecer, não é? Perante o seu próprio irmão, eles se conhecem. É como se fosse assim perante as pessoas. Que ela nos veja como um irmão, porque aí ela nos aceita também como pessoas imperfeitas, mas que, assim como todas as criaturas, têm virtudes, têm defeitos, e por alguma virtude conquistada, pode falar a respeito, pode ensinar, pode fazer a correção num nível de amor e de fraternidade. Mas é tão interessante que o Evangelho, a gente tem uma mania, né, de dizer algo, e que de fato, pelo menos para mim é assim, gente. Quando eu falo assim que o Evangelho dá resposta para tudo, o Espiritismo dá resposta para tudo, é porque numa experiência pessoal, algo que eu posso dizer para vocês, que de fato, para mim, o Espiritismo me dá a resposta para tudo. E às vezes, quando eu tenho dificuldade de aprender algo como eu deveria aprender, de aprender e apreender algo como eu deveria fazê-lo, eu percebo que é porque eu não estou em condições ainda até de compreender. Por que é tão sagrado, tão sublime, que cada vez que nós nos voltamos ao Evangelho, nós estamos aprendendo alguma coisa a mais. É a maturidade que vem. Então, coisas que eu não entendia há uns anos atrás, hoje eu já compreendo, aceito no meu coração, e a minha mente é capaz de decifrar. Então, por isso mesmo, é muito abrangente a questão da repreensão no Evangelho. Então, a gente acaba aprendendo que há repreensões que são necessárias. Mas poderá haver repreensões que não sejam necessárias. Sempre conveniente quando houver a boa intenção. É isso que nós aprendemos de São Luís. Quando houver a boa intenção, por si só, eu já tinha dito isso lá anteriormente, esse lubrificante da boa intenção faz com que o mecanismo nesse relacionamento flua como uma oferta distinta, amorável e, consequentemente, aceitada pelo coração do outro que está sendo repreendido. Né? Então, será sempre útil, é uma outra dica. Não é? Então, veja bem, eu estou falando da intenção, mas é preciso observar também se a repreensão poderá trazer um bem maior. Que bem maior seria esse? O bem maior que objetivamente a gente gostaria que acontecesse é que a gente auxiliasse alguém com o nosso aconselhamento num processo educativo para que a pessoa se mude. É muito bacana, né? Quando alguém reconhece, né, já deve ter acontecido com muitos que estão me vendo e ouvindo. Nossa, você tinha razão. Nossa, eu era tão assim, né? Mas foi você que me... Não é bacana isso, não? Isso é muito bacana, né? Agora, é preciso compreender, de um modo geral, que
é através a boa cultura de um povo nunca acontecerá sem corrigendas, sem repreensões, não é? Então, pode acontecer que determinada situação, se você não censurar, você será conivente, não é? Tipo assim, você trabalha numa repartição e o seu companheiro ali da tesouraria, usando uma expressão simples, está metendo a mão, está botando no bolso. E são programas sociais, exemplo, que qualquer dinheiro que for retirado e mal colocado num bolso e não numa despensa, colocado no bolso e não em livros escolares, e você sabendo disso, havendo uma corrupção dessa ordem, pode acontecer que, se você não censurar, você será conivente. A própria justiça humana alcançou esse conceito. Então é importante observar que há situações em que não devemos e que devemos censurar, e deixando de censurar, deixaremos de cumprir um dever. Porque o São Luís diz: há casos em que repreender é dever. Então, veja bem, se algum de nós for levado a uma situação como essa, o ato de repreender nesse momento, ao invés de uma censura ou uma delação, uma deduração, de um jeito simples de falar, ele ainda assim poderá ser revestido de amor. Ou eu posso tentar de alguma forma, eu posso por acaso tentar de alguma forma fazer com que haja a corrigenda de um jeito mais correto? Censurar em determinadas situações é um dever? E como fazer esse dever? Então vamos, já que estamos falando de uma situação prática, né? Uma suposição aqui que estamos apresentando de alguém que está roubando na repartição, e você toma conhecimento, sabendo que tem muita gente sofrendo por isso, pela falta do recurso que lhe era devido. Ainda assim, você deve, vamos pensar uma situação prática, chama o camarada e conversa com ele. Eu percebi que você está fazendo isso. Eu vou te dar a oportunidade de você repor. Repõe o que você roubou. Porque se você não fizer isso, é obrigação minha. Chega a ser um dever cívico. Então eu preciso que você corrija. Demonstre compreensão, porque não há um erro nesse mundo que não possa haver compreensão para com ele, se quisermos. Isso é indulgência. Então é importante a gente conhecer tudo isso e ver que até numa situação como essa, a doutrina espírita nos dá resposta. Não é? E para que nós possamos, estou chegando aqui nos 30 minutos, normalmente é o que se pede, e finalmente então eu quero deixar a todos os melhores votos, não é? Uma presunção de que esse pequeno estudo tão simples de nossa parte possa enriquecer-nos, ajudar-nos a compreender melhor nossas ações, nesse pressuposto
que nós, em quaisquer circunstâncias, que nos sentirmos necessitados de corrigir, que essa correção não seja definitivamente uma censura, seja simplesmente um gesto de amor. Muito obrigado a todos, paz no coração de todos vocês. Que Deus nos abençoe para sermos bons, para podermos auxiliar, dando exemplos e conselhos, amigos, da mesma forma recebê-los humildemente, porque todos nós precisamos que a nossa consciência nos censure. Muita paz para todos. Muito obrigado.